Que a graça e a paz de Jesus esteja inundando o coração de todos e todas. Vamos começar lendo a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois eu vou pular para o 15 e para o 16. Diz assim a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Pedro: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pulando para o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Pedro nos ensina como os cristãos devem viver, como forasteiros e peregrinos no meio de pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Nós, os peregrinos e forasteiros, damos testemunho do Evangelho quando vivemos de maneira que agrada a Deus. É através do amor, da bondade e das boas obras que podemos testemunhar desse Evangelho da salvação. A vida piedosa dos crentes vai silenciar falsas acusações levantadas contra eles por parte daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que ainda vivem em trevas. E ser piedoso é ter consciência da presença de Deus em todos os momentos. Piedade só é desenvolvida por estarmos na presença de Deus e se traduz em termos amor, respeito e devoção em relação a Deus e a sua presença. A piedade é a consciência de que tudo o que fazemos o fazemos na presença de Deus. E quando Pedro usa as palavras peregrinos e forasteiros, ele está ilustrando como os crentes vivem de modo temporário no mundo, lugar que não é o seu lar. A pátria do cristão está nos céus. A liberdade do cristão não deve ser usada como licença para pecar, e sim para dizer não às coisas que desagradam a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 11, fala de fé e dos heróis da fé. E no versículo 13 diz assim: todos estes, se referindo aos heróis, morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí, nesse mesmo capítulo, pulando para o versículo 38. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu amo esse versículo 38. Em outra versão diz: homens das quais o mundo não era digno. E não era mesmo. O mundo não é digno de homens e mulheres que foram heróis e heroínas da fé. Muitos heróis bíblicos viveram grandes hostilidades por pregarem a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Somos peregrinos vivendo em terra estranha, porque a nossa pátria está no céu.
na Nova Jerusalém. Jesus nos diz em João 14, versos 2 e 3, que iria para o Pai nos preparar um lugar, mostrando aos discípulos que a terra deles era no céu, era o céu, e que aqui eles estavam só de passagem. Estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos nessa terra estranha e hostil por parte daqueles que rejeitam a palavra de Deus e não se conformam com a maneira com que nós vivemos. O apóstolo Paulo diz algo poderoso em sua primeira carta aos Coríntios, lá capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que tenhamos muita imaginação, uma super imaginação fértil, não conseguiremos imaginar a beleza do lugar que Jesus foi preparar para todos e todas que o amam, que se rendem a Ele, que entendem a obra da cruz. Então, essa tem que ser a nossa esperança nos momentos em que somos hostilizados por causa da nossa fé. E em todos os momentos de dor, aflição, medo, decepções e perseguição, temos que lembrar que não pertencemos a esse mundo. Muitos heróis bíblicos passaram por grandes perseguições e hostilidades. Vou citar somente alguns. Isaac, filho de Abraão, foi perseguido por Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Os servos de Abimeleque entulhavam os poços que os servos do seu pai haviam cavado e, por fim, expulsou Isaac daquela terra. Jó, em toda a sua dor e agonia, foi cruelmente acusado por seus amigos de estar em pecado, mas continuou firme em sua fé, afirmando que sabia que seu Redentor vivia e que, por fim, iria levantá-lo daquela situação. Davi foi perseguido pelo rei Saul e mais tarde por seu próprio filho Absalão, mas continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, um adorador. Todos os profetas de Deus foram perseguidos por pregarem a palavra e falar ao povo aquilo que Deus mandava que eles falassem. Jeremias é um grande exemplo de um profeta que sofreu muito. E eu vou ler agora um trecho que está lá em Jeremias 20, do 7 ao 11, que diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, iludíbrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrados nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem,
pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Depois Jeremias foi aprisionado em Jerusalém, e a tradição dos judeus, não a Bíblia, mas a tradição dos judeus, diz que ele foi morto apedrejado. Elias, um outro profeta de Deus, sofreu muito nas mãos do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, e teve que se esconder numa caverna onde Deus o alimentava de forma sobrenatural. Todos os dias um corvo levava para ele pão. Isso está lá descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Elias chegou a pedir a Deus a sua própria morte. E Eliseu? Eliseu sofreu zombaria e escárnio por ser careca. E quanto aos heróis da fé do Novo Testamento? Todos foram perseguidos. Estevão foi morto apedrejado, mas na hora da sua morte viu os céus abertos e Jesus se levantando para recebê-lo nas regiões celestes com toda a honra. Ai, como eu amo essa passagem que está lá em Atos 7. Estevão foi honrado por Jesus, que se levantou para recebê-lo, mas ele foi morto apedrejado. Tiago foi decapitado, João foi preso na ilha de Patmos e Paulo foi preso em Roma e depois decapitado, só para citar alguns. E ainda hoje há 50 países que perseguem cristãos por causa da fé em Cristo. Nossos irmãos são perseguidos com mortes, prisões, sequestros e todo tipo de atrocidade por serem cristãos, por crerem que Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Aqui no Brasil não há perseguição, mas ainda assim há muitos constrangimentos, há hostilidades por sermos cristãos e pregarmos a palavra de Deus e vivermos conforme a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Mas lá em Romanos 8 é dito: mas por todas essas coisas somos mais que vencedores. Foi isso que Paulo nos ensinou nessa passagem. Eu vou ler Romanos 8, 36 e 37, diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? A saber, Jesus Cristo. Então, nós temos que ficar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, mantendo nossas esperanças naquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Então, diante da hostilidade do mundo, diante dos constrangimentos pelas quais passamos, vamos manter nosso amor, nossa bondade, nossas boas obras e nossas esperanças numa nova pátria, fazendo sempre a vontade de Deus e honrando o seu santo nome. Agindo desse modo, estaremos glorificando a Deus com nossas atitudes, além de emudecer a ignorância dos insensatos, aqueles que ainda estão em trevas por não conhecerem o amor de Deus. Temos que saber que enquanto estamos aqui, ainda que de passagem, vivemos uma guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra o diabo e seus anjos. Então, se agirmos conforme a vontade de Deus, estaremos agradando ao nosso Senhor e envergonhando
toda ação do inferno contra nós. Minha oração por mim e por você é que, mesmo diante de toda hostilidade de um mundo cruel, possamos continuar firmes no Senhor, testemunhando do Evangelho da salvação e vivendo de maneira que agrada a Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos ter consciência que estamos em terra estranha, pois somos peregrinos e forasteiros nesse mundo hostil. Minha oração por mim e por você é que mantenhamos nossa viva esperança num Deus que foi preparar para nós um lindo lugar. Minha oração por mim e por você é que, diante de toda e qualquer hostilidade, ou constrangimento, ou mesmo perseguição, possamos manter o amor, a ternura, a bondade, o equilíbrio e as boas obras, glorificando assim nosso Senhor, que foi nos preparar um lugar maravilhoso, a Nova Jerusalém, nossa pátria verdadeira. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.